A ressonância magnética das mamas, ela passa a impressão de que é o exame que vai resolver toda e qualquer dúvida sobre alguma coisa errada nas mamas ou alguma coisa errada na mamografia, no ultrassom, enfim. Por ser um exame mais caro e mais sofisticado, ele acaba virando alvo de desejo de muitos pacientes e, por que não também dizer, muitos médicos que são desavisados e eventualmente fazem essa solicitação sem a devida indicação. A ressonância magnética é um ótimo exame para identificar num grupo de pessoas quem tem câncer de mama. E isso significa que ele é um exame muito sensível. Só que, nesse grupo de pessoas que foram identificadas pela ressonância magnética com câncer de mama, que pegou praticamente todo mundo que estava doente, também vão entrar ali algumas mulheres que não têm câncer de mama, mas que vieram também com o exame alterado. E sobre isso é a definição de especificidade, a capacidade também de um exame que identifica quem está doente, mas também a capacidade de um exame de que exclui quem está sadio. E muitos fatores fazem com que a ressonância pedida inadequadamente traga aí situações de estresse tanto para paciente, que vai receber um exame alterado, muitas vezes lá uma categoria 4, BIRADS, e vai levar para o seu médico, que também vai ter que desvendar ali de que forma vai solucionar aquele problema. Por exemplo, mulheres que usam pílula anticoncepcional e vão fazer a ressonância magnética, a data do ciclo menstrual, dependendo da fase que ela está, se é na fase mais alta de estrogênio, na fase mais alta de progesterona, precisa ser identificada que dia do ciclo que ela está para não falsear também a ressonância magnética. Mulheres na pós-menopausa que fazem terapia de reposição hormonal com estrogênio e progesterona em doses altas, isso também pode alterar a ressonância magnética. Ou seja, não falta motivo para uma pessoa que tem as mamas normais ter sim uma ressonância magnética alterada. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. O Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem deixa muito claro num documento público qual grupo que se beneficia da ressonância magnética como rastreio. E não são tantas pessoas quanto a gente normalmente imagina. A ressonância magnética ela deve ser solicitada para mulheres com mutação dos genes BRCA1 e BRCA2 ou parentes de primeiro grau com mutação provada, mulheres com risco acima de 20% ao longo da vida com base em um dos modelos matemáticos baseados na história familiar, mulheres com história de irradiação do tórax entre 10 e 30 anos de idade, mulheres com síndrome de Li-Fraumeni, ou parentes de primeiro grau, mulheres com história pessoal de neoplasia lobular, seja hiperplasia lobular atípica ou carcinoma lobular in situ, hiperplasia ductal atípica ou carcinoma ductal in situ, carcinoma invasor de mama ou de ovário. E também pode ser considerado o diagnóstico recente das mulheres que tiveram câncer numa mama e que vão fazer o rastreio subsequente da outra mama, sendo individualizado de caso a caso. Desses grupos que eu falei aqui, não está incluída a maior parte da população e as mais frequentes indicações de ressonância que a gente vê na nossa prática diária. Então eu falei aqui as indicações da ressonância magnética para rastreio geral. São populações de alto risco, são populações com mutações genéticas, são populações que têm ali história familiar muito próxima de pessoas com doenças graves. Para a população geral, uma população de baixo risco, tanto a mamografia quanto a ultrassonografia da mama, em mamas mais densas, mamas que têm indicação de complementar a mamografia com a ultrassonografia, esses dois exames, eles normalmente dão conta do rastreio dessas pacientes. É importante a gente entender que a ressonância magnética para diagnóstico de uma alteração existente na mamografia, que ela não deu conta de identificar e de estabelecer um diagnóstico, que a ultrassonografia não deu conta de identificar e estabelecer o diagnóstico, a ressonância pode sim ser lançada à mão para tentar compreender melhor essas alterações. Fato é que, se uma lesão na mamografia ou na ultrassonografia já tem também indicação de biópsia para um diagnóstico histopatológico, para uma amostragem daquele tecido que vai afirmar exatamente do que se trata, por exemplo, um nódulo na mama, a ressonância não vai trazer uma informação adicional que a mamografia e o ultrassom já disseram.
Ou seja, tem nódulo na mamografia especulado suspeito. O ultrassom vai dizer que esse nódulo é especulado suspeito. Então, o que falta para a gente pedir a biópsia? E aí pede a ressonância. A ressonância vai dizer que é um nódulo especulado suspeito. Então, é um exame caro, que envolve contraste. Toda ressonância de mama é importante que faça contraste para também ser feita a técnica correta do exame, identificar eventuais lesões. Não existe ressonância de mama sem o uso do contraste. E isso muitas vezes pode ser desagradável para uma mulher que tem a sensação de claustrofobia, que vai ficar presa ali 40 minutos no aparelho para fazer um exame. Então essas indicações elas têm que ser muito claras, muito precisas, muito bem identificadas, principalmente para a gente não sobrecarregar um método, seja ele tirando a vez de quem realmente precisa fazer esse exame, mas confundindo muitas vezes pacientes e médicos com as respostas de eventuais exames que podem estar alterados e não significar doença. Então, antes de sair por aí desejando uma ressonância magnética como um exame que é mais específico, ou um exame que, por ser computadorizado, é um exame que se imagina ter uma potência melhor para o rastreio, vamos aguardar as indicações médicas bem exatas para a realização desse exame.